Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ciência da Dedução. Bom, e no vídeo passado eu tinha prometido que eu faria um vídeo sobre dedução cotidiana, é como eu chamo, certo? Porém, agora eu vou ter que explicar algumas coisinhas do vídeo anterior, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. É muito chato o vídeo longo, não é verdade? Eu sei como é que é isso. Mas se você quer realmente aprender a deduzir, você tem que ver, tem que se esforçar a ver vídeo longo, cara. Porque eu repito mesmo as coisas, mas isso entra na sua cabeça. Em relação às perguntas, talvez eu não tenha explicado as perguntas, talvez ainda tenha ficado meio confuso. Você não precisa fazer só as perguntas de porquê, como, quando, onde, o que, quem. Você não precisa fazer só essas perguntas. Você também pode fazer outros tipos de pergunta. Que outro tipo de pergunta, Guilherme? Tem vários tipos, depende muito do caso que você está querendo deduzir, entendeu? Bom, eu quero trazer um exemplo, porque só nos exemplos eu consigo explicar melhor para você entender. Eu quero, por enquanto, não falar do vídeo do Sherlock Holmes. Então vamos falar aqui sobre um exemplo. O exemplo é o seguinte. É uma moça no supermercado, eu quero deduzi-la, certo? E aí, lembra que a gente falou de usar o mas, tal, essas coisas, né? Ok, então aí eu vou deduzir, tranquilo. E aí eu observo, por exemplo, que ela tem uma boa condição social, isso é uma semi-dedução, tá? Uma boa condição social, mas está comprando coisas baratas. Ok? E eu também percebo que ela é casada, né? Por causa de uma aliança que ela tem. Eu percebo que ela é casada, percebo que ela tem uma boa condição social, mas está comprando coisas baratas. E por que uma mulher está indo no mercado ao invés do marido? Geralmente é o marido que vai. E por que está comprando as coisas mais baratas? Tá vendo? São perguntas que não é só por quê. É por que tal coisa, né? Por que nananana. Então são perguntas que vão aparecendo. Então, por exemplo, por que que ela estaria indo no mercado? Isso de ela estar comprando as coisas mais baratas é o que, né? Eu sempre uso o que, cara. O que a gente sempre usa, tá? Na hora de observar, tá? Principalmente, você coloca o que. O que? Na hora de você fazer a dedução vai ajudar bastante. Então, eu observei. O que ela tá fazendo? Qual é o objetivo ali dela no mercado? Comprar as coisas mais baratas, por exemplo. E aí, né, eu começo a pensar, vejo que é casada, eu vejo que tem uma boa condição social, e eu penso, pô, por que a mulher está comprando as coisas? Talvez, será que foi o marido que pediu para que ela comprasse algo? Talvez o marido dela não tenha uma boa condição social. Se eles moram na mesma casa, bom, creio que eles teriam uma condição social igual, creio eu, né? Mais ou menos igual. Então provavelmente ela é separada. Ou ele mora um pouco distante, então ela está passando um tempo na casa do marido, talvez, e está fazendo as compras para ele está pedindo para ela comprar. Ele está dando o dinheiro, então a gente pode supor então que ela seja muquirana. E vamos ver o que mais que a gente poderia deduzir, que ela é muquirana, e que talvez também pode ser que o marido ou ele seja preguiçoso para não ir ao mercado, ou ele pode ter algum problema físico, como por exemplo, ele não pode andar, né? Ou nessa época de coronavírus, por exemplo, ele está numa idade de, sei lá, 60 anos, acima de 60 e não pode sair, certo? Então eu já posso deduzir algumas coisas, certo? E como que eu vou saber se é a idade ou se é algum problema, tal? Isso a gente tem que observar. Como eu falei, aí seria uma regra de 3. Mas não tem como a gente ter uma regra de 3 agora, né? O que a gente poderia fazer é o seguinte. Não tô falando sempre, é claro. Mas a maioria, uma mulher de
Por exemplo, a gente observa que a mulher tem cara de 20 anos. Será que ela estaria casada com um cara de 60 anos? Então nós podemos tirar a hipótese que ele não está saindo por causa do coronavírus. Não, talvez seja outra ideia. Então, por exemplo, talvez ele tenha algum problema físico. Veja se, por exemplo, ela mexe aqui na aliança. Isso eu não comentei, mas quando a pessoa está mexendo na aliança, pode indicar que ela está pensando em relacionamento. Por que eu digo que pode indicar? Lembra da regrinha de 3? Seria muito complicado falar que só porque ela está mexendo na aliança, ela está pensando em relacionamento. Tem dois. Relacionamento ou nervosismo. Pois é. Mas como que eu vou saber, Guilherme? Lembra da linguagem corporal? Pois é. Aí você observa. Peraí, tá mexendo na aliança? É relacionamento? Aí você coloca aquele mas. Lembra do mas? Mas. E aí você olha. O oposto que poderia ser, por exemplo, poderia ser então nervosismo. Então você observa, por exemplo, a linguagem corporal dela, está batendo o pé, sei lá, está roendo a unha, algo assim do tipo. Então poderia ser nervosismo. Observe o que está acontecendo naquele momento. Talvez aquilo que está acontecendo esteja deixando ela nervosa. Agora, caso a gente não observe a linguagem corporal, não demonstra nenhum nervosismo, e ela está mexendo na aliança, ela está pensando em relacionamento. Então vamos supor que a mulher do supermercado estava mexendo na aliança, e na hora que ela mexe na aliança, parece que ela tem uma expressão assim de tristeza. Ou seja, ela está lembrando do marido no supermercado, o que pode indicar sim que ele tenha algum problema físico, que ela está pensando nele, está lembrando dele, né? Claro, não temos 100% de certeza, mas a porcentagem é alta. Então, é basicamente isso. Deixa eu arrumar, a câmera tá até caindo, olha só. Que interessante, né? Então, é basicamente... Bom, ok, a câmera caiu aqui algumas vezes, mas não tem problema. Mas então, é basicamente isso, tá? Então esse foi alguns exemplos das perguntas, onde que você viu que a gente utilizou o onde. A gente utilizou também um pouco do quem, né? Quem seria essa pessoa que ela tá indo, que ela tá tendo que comprar as coisas para ela? Quem seria essa pessoa? Então a gente utilizou o quem. Tá certo? Bom, esse acho que é o vídeo mais curto que eu fiz aqui até hoje, né, aqui no canal. Tranquilo? Tranquilo até aí? Sim? Eu acho que deu pra entender bem. Então tá, mais algum detalhe que a gente pode contar? Sim, uma outra coisa muito importante na hora da observação. Não cometa o mesmo erro que eu, tá? De observar só a pessoa, tá? Lembre-se também das outras coisas. Que outras coisas, Guilherme? Por exemplo, ao invés de observar o corpo, a roupa, né, a pele e tal, essas coisas, como você já aprendeu num dos vídeos, você observe, por exemplo, a linguagem corporal da pessoa. Observe o tom de voz. Observe as coisas, as atitudes dela, certo? Absorva o que ela fala. Absorva as coisas que ela fala, né? Você lembra que eu já comentei isso em um vídeo sobre regras e dicas, certo? Você deve se lembrar. Se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo, certo? Então você tem que guardar essas informações, ok? Eu já dei exemplos lá para você entender sobre o que é isso de estudar a pessoa, de observar o que a pessoa fala, pegar informações, principalmente se for coisa sobre ela. Por exemplo, no vídeo do Watson, voltamos pro Sherlock, onde que o Sherlock está explicando como que ele descobriu que ele era do Afeganistão, como que ele era um militar, por causa que ele tinha falado... Ó, tô falando só da parte da fala, tá? Que o Watson chegou e falou. Diferente do habitual. Ou seja, o Sherlock pegou e trouxe isso pra ele. Ele trouxe isso pra ele. Por quê? Porque é algo sobre o Watson. É algo sobre ele, de qualquer forma, se você pensar. O Watson é como se ele estivesse dizendo, nossa, diferente de onde eu fico, diferente do meu lugar, onde que eu estava, né? Então ele tá dando uma informação ali,
certo? E aí o Sherlock deduziu, ele viu o corte de cabelo dele, viu a postura dele, né? De militar, o corte de militar, postura de militar, o que a pessoa falou, tá vendo? Então absorve o que as pessoas falam, absorveu o que a pessoa falou, e aí, pronto, ele conseguiu deduzir, tá certo? Então é isso, tá? Eu espero que você esteja pegando a ideia. Outra coisa, tá? Outra coisa, tá? Vamos falar aqui uma outra coisa. Talvez você esteja meio perdido, ou não, em questão da dedução, né? Não sabe o que deduzir. Tá? Eu observei, Guilherme. Você já falou sobre fazer perguntas, mas, pô, as coisas que eu observei, como que eu vou deduzir isso? Como que eu vou encaixar as perguntas nessas... Mas eu vou explicar uma coisinha pra você. Meu caro amigo, seguinte, amigo ou amiga, seguinte, você vai pegar, lembra da semidedução? Você não vai deduzir as coisas que você observou. Você vai deduzir através das suas semideduções, tá? Bom, então vamos lá. O Sherlock, por exemplo, quando ele vai criar, ele vai falar a história da vida do Watson, tal, ele faz uma história da vida, né? Ele conta a vida inteira do cara, praticamente, claro. O que ele faz? Ele não deduz através das coisas que ele anotou. Ele não faz as perguntas através das coisas que ele anotou. Das coisas que ele observou, das coisas que ele observou. E sim da semidedução. Ou seja, ele não deduziu através... Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Celular tá com a borda, com a entrada do carregador cheia de arranhados. Aí vai deduzir através disso. Não, ele fez a semidedução. Qual que é a semidedução? Celular arranhado assim na ponta, na entrada do carregador pode indicar que a pessoa seja um alcoólatra. Então aí ele colocou lá, né? Irmão, por causa do irmão dele, do irmão do Watson, ele colocou lá. Irmão, colocou assim, é modo de dizer, na mente dele foi isso. Irmão alcoólatra. Essa é a semidedução. E aí ele começou a fazer a dedução nas semideduções. Não é para você deduzir com as coisas que você observou, e sim com a sua semidedução. O que é a semidedução? É o significado do que você observou. Ou seja, você tem que encontrar um significado do que você observou. É igual eu falei, de mexer aqui na aliança, sim, o que significa que a pessoa está pensando em relacionamento. Ou seja, eu colocaria que a pessoa é casada por causa da aliança, e colocaria que pensou em relacionamento, né? Quando eu falo colocaria, é porque você que está começando agora, tá? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente está começando agora, você tem que começar anotando, né? Então faça as suas observações anotando. Depois que você perceber que você já está bom mesmo, já está conseguindo observar sem ter que anotar, já está conseguindo entrar na sua cabeça, você muda, cara. Aí você muda e faz agora a semidedução. Você passa para a semidedução. Tenta fazer agora a semidedução. Agora você vai anotar a semidedução. Não vai anotar as coisas que você observar. Vai anotar a semidedução. Notou a semidedução? Treinou por bastante tempo. Treina várias vezes. Vai no supermercado. Fica observando as pessoas. Sei lá, na última poltrona lá do ônibus, fica observando as pessoas, sei lá, coisas assim, observe. Aí no caso você vai estar fazendo suas semideduções, vai anotando e vai treinando bastante. Percebeu que você consegue fazer as semideduções mentalmente sem ter que anotar? Aí você vai ir para a dedução. Comece a fazer a dedução agora, anotando também. Anote as suas deduções, pense, né, na sua cabeça e coloca lá as suas deduções que você tem, ou a sua dedução, igual a gente vai falar sobre aquela dedução que é para uma pessoa só, que é a dedução cotidiana, mas não agora. E você vai anotar lá, observei
você vai anotar a sua dedução, né? Observa lá o que você escreve o que você deduziu, perdão. Escreve o que você deduziu lá, tal. E aí você vai treinando e vai anotando, colocando lá dedução. Percebeu que você vai testando. Teste se você consegue, por exemplo, observar sem anotar. Teste se você já está conseguindo fazer a semidedução sem anotar nada. E aí depois perceba se você está deduzindo sem anotar nada. Mas você vai um passo de cada vez. Na hora que você perceber que você está deduzindo sem anotar nada, se você for passo a passo, observação, semidedução e dedução, cara, você vai impressionar um monte de gente, tá certo? Eu falei que esse vídeo ia ser o mais rápido e acho que não foi. Bom, mas é isso que eu tinha pra falar, tá certo? Eu espero que você tenha entendido bem. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Por favor, compartilhe o vídeo, o canal. Por favor, chama a galera aí, a galera que você sabe que gosta de dedução. Chama ela pra cá, chama pra assistir aqui o nosso canal, tá bom? Por favor, ajuda aí que eu quero ver este canal crescer. Eu tenho fé que pelo menos vai uns 20 inscritos. Por favor, me ajudem aí, tá certo? Deixa o like, comenta aí embaixo. Eu já vi que tem gente comentando. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Espero que tenha entendido, compreendido bem. E no próximo vídeo eu irei falar sobre dedução cotidiana. Então é isso. E